Olá, saudações a todos queridos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Querido, no vídeo de hoje vamos falar um pouco a respeito dos falsos mestres. E a Bíblia vai nos dizer, tomem cuidado com os falsos profetas, tomem cuidado com os falsos mestres. Por quê? Porque a Bíblia está se cumprindo a cada dia, a cada hora, a cada instante. E os falsos mestres hoje estão a predominar no nosso mundo. Em todo canto já existem esses falsos mestres e com falsas doutrinas. O nosso dever, queridos, como cristãos, é de combater esses falsos profetas, combater esses falsos mestres e combater essas falsas doutrinas, de modo que essas doutrinas não venham nos afastar da presença de Deus. E no vídeo de hoje, nós iremos falar um pouco a respeito de algumas doutrinas que não têm base na Bíblia e também iremos falar alguns ensinamentos que não têm base na Bíblia. Por isso, convido mais uma vez a ti a se inscrever no canal se não é inscrito e deixar seu like, comentar e deixar e ativar aquele seu sininho das notificações, pois é muito importante. E no vídeo de hoje, nós queremos falar a respeito de alerta contra os falsos profetas. Por que a Bíblia sempre nos chama a atenção a respeito de falsos profetas? A Bíblia nos chama sempre a atenção a respeito de falsos profetas, porque os falsos profetas já se levantaram e eles têm se manifestado no nosso mundo. Claramente, nós temos visto isso e nós temos olhado e parece que nada está acontecendo. Mas a palavra de Deus vive se cumprindo no nosso meio, no nosso dia a dia. Quando vamos para a Bíblia, no livro de 1 de Timóteo, no capítulo 4, a Bíblia nos chama a atenção dizendo o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônio. Estes ensinos vêm por meio de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência insensível, como se ela tivesse sido queimada com um ferro em brasa. Estes homens proíbem o casamento e ensinam que não se deve comer certos tipos de comida, ou seja, certos tipos de alimento. A palavra de Deus vai dizer que no fim dos tempos, os falsos profetas vão se levantar. E eles irão se levantar trazendo mentiras, trazendo heresia, trazendo doutrinas que não têm base na Bíblia. E uma das doutrinas que hoje em dia é mais pregado é a doutrina da prosperidade, onde que todo mundo hoje quer prosperar. Mas de que forma que a pessoa quer prosperar? Quer prosperar de uma forma fácil, de uma forma tão fácil, de uma forma que não tem base na Bíblia, ou seja, de uma forma que não vem ou de uma forma que não agrada a Deus. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, diz que o homem comerá do seu suor, mas nós hoje como seres humanos queremos nos aproveitar de coisas tão fáceis e simples. Querido, a doutrina da prosperidade, ela é pregada hoje, mas é pregada com o intuito de distorcer a palavra de Deus, com o intuito de distorcer a verdade. E hoje também uma das doutrinas que é pregada é a doutrina a respeito dos milagres. É verdade que quando Cristo estava na terra, Cristo fez vários milagres, e vários certos tipos de milagres que Cristo fez. Hoje nós encontramos apóstolos, discípulos, seguidores e mestres que dizem que são enviados por Deus e são profetas e são capazes de fazer esses milagres. São capazes de fazer esses tipos de milagres. Alguns deles tentam ressuscitar mortos e tudo isso não dá certo. Em alguns momentos são apedrejados, são jogados por fora da igreja. E nós temos contemplado, temos visto isso. Queridos, nós temos ouvido testemunhas de pessoas que dizem que foram salvos, foram curadas e levantaram de uma cadeira, correram. Tudo isso nós temos contemplado. Mas olha só, não se esqueça que a Bíblia diz que até Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, capaz de deixar cair fogo dos altos céus. Esse falso profeta tem poder sim de fazer milagres, mas de onde eles tiram o poder? Esse poder são atribuídos pelo Satanás. Como nós lemos na palavra de Deus, diz que esses são demônios, são apoiados por demônios. É por isso, meu querido irmão, temos que estar muito cientes e muito alerta com o que nós temos visto e com que tipo de doutrina que nós temos consumido. Pois hoje em dia, muitas pessoas são enganadas e nós temos que estar sempre alerta. E olha só, a cada dia, a cada mês, a cada ano da nossa história terrestre, novas igrejas surgem com o intuito de levar as pessoas para a palavra de Deus. Mas se nós formos analisar a fundo, nem todas as igrejas que hoje são levantadas são igrejas que contêm o ensinamento de Jesus, são igrejas que contêm a doutrina de Jesus, são igrejas que contêm as 5 pilares da verdade. E o próximo vídeo que vou lançar, eu estarei a falar a respeito das 5 pilares da verdade contidas aqui na Bíblia. Então, vamos mais ler alguns versos para nós podermos entender. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus criou esses alimentos para serem recebidos como gratidão por todos aqueles que têm fé e conhecem a verdade. Tudo que Deus criou é bom.
nada deve ser rejeitado, uma vez que foi recebido com gratidão, pois a comida é consagrada pela palavra de Deus e pela oração. A Bíblia diz que tudo o que Deus criou é bom, até o casamento, Deus que criou é bom. Mas nós encontramos hoje alguns mestres, alguns pastores, alguns discípulos que ensinam que não pode hoje se casar. Diz que nós não devemos casar, porque Jesus não casou. É verdade, Jesus não casou, mas Jesus ele veio no mundo, aqui na terra, com uma missão de fazer o seu trabalho. É a razão que Jesus não poderia casar. E hoje em dia as pessoas pegam esse exemplo, buscam esse exemplo e aplicam na vida que nós temos, na nossa vida, e dizem que nós não devemos casar. Esses ensinamentos são ensinamentos que não têm base na Bíblia, porque Deus orientou o casamento, porque Deus nos deu o casamento de modo que nós possamos desfrutar das bênçãos, das maravilhas e também da felicidade um com o outro dentro do casamento. E nós temos que estar sempre cientes e muito alerta contra esses falsos profetas. Veja mais uma vez o que a Bíblia diz. Diz o seguinte: tenham cuidado com a sua própria vida e com aquilo que ensinam, continuem nestes deveres, porque assim você salvará tanto a si mesmo como aos seus ouvintes. Queridos, quando nós não pregamos a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma tão ciente e de uma forma tão verdadeira, nós nos enganamos a nós mesmos, enganamos também aos nossos ouvintes. É a razão, querido, que nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Temos que buscar o testemunho de Jesus, temos que aplicar as palavras de Jesus, temos que aplicar as doutrinas de Cristo em nossa vida, porque nós fomos chamados e nós fomos comprados por um bom preço. E a Bíblia diz que nós precisamos de transmitir a mensagem de Deus para os demais, mas sim, não devemos ser falsos e nem mentirosos. Devemos analisar a nossa vida, analisar a nossa fé, pois a Bíblia já diz, no fim dos tempos, muitas pessoas abandonarão a sua fé. E hoje em dia, muitas pessoas se afastaram da igreja, muitas pessoas se afastaram da convivência entre irmãos, muitas pessoas se afastaram da presença de Deus e muitas pessoas se afastaram de Cristo. Por isso, meu querido irmão, temos sempre que nos preparar e guardarmos a nossa fé. Lembre que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta é mais uma verdade que chegou até você. Eu convido a você a compartilhar essa mensagem e se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele seu like e também deixar aquele seu comentário, pois é muito importante. E acima de tudo, compartilhe essa mensagem para que os demais também não sejam enganados por esse falso profeta. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau.